presidente do partido, Valdemar Costa Neto, alegou que os equipamentos fabricados antes de 2020 têm um número de série único, o que impossibilita a auditagem. Todas as entidades fiscalizadoras atestam que a ausência desse número não interfere na apuração dos votos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deu prazo de 24 horas para que o PL apresente os dados completos, inclusive do primeiro turno, já que foram usadas as mesmas urnas. Notícia importante, hein? Policiais federais envolvidos na investigação de uma suposta tentativa de golpe comandada por Jair Bolsonaro querem concluir esse inquérito ainda em outubro. Segundo informações que foram publicadas pelo jornal O Globo, algumas análises ainda estão em curso e novos depoimentos poderão ser tomados. Além disso, a Polícia Federal quer evitar ser alvo de críticas e protagonismo, tendo que sustentar sozinha uma série de indiciamentos, possivelmente o do próprio Jair Bolsonaro, em pleno período eleitoral. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de outubro de 2024, são 8 horas da manhã. A Polícia Federal acaba de anunciar novo nome que será indiciado por participar da trama golpista que culminou com a intentona de 8 de janeiro de 2023. Indiciamento do ex-presidente foi adiado porque a PF achou novos envolvidos na tentativa de golpe que precisavam ser investigados, já foram investigados, e também por conta do que você viu no vídeo, por conta de que o indiciamento de Bolsonaro no meio das eleições, ninguém sabe que resultado poderia ter. Poderia, por exemplo, gerar uma onda de voto de protesto nos candidatos bolsonaristas. No final de agosto, a Polícia Federal divulgou que não indiciaria mais Bolsonaro na primeira quinzena de setembro, como havia anunciado, e deu duas razões para isso. A primeira porque, assim como o STF e a PGR, a corporação entendeu que era imprevisível o resultado desse anúncio em pleno processo eleitoral. Mas havia uma segunda razão. A corporação divulgou que novos envolvidos graúdos na tentativa de golpe de 8 de janeiro estavam sendo investigados e que não queria indiciar Bolsonaro sem que tivesse todos os elementos muito bem expostos na denúncia, para que o PGR não fizesse pedido de mais investigações. Essa investigação está chegando ao fim e a mega denúncia vem aí. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. A Polícia Federal estava apurando novos elementos e adiou a conclusão de inquérito sobre o golpe de Estado de 8 de janeiro. Documentos obtidos tinham potencial para aumentar o número de indiciados, disseram as fontes da Polícia Federal. E Bolsonaro é um dos investigados. Muito bem, o novo cálculo da Polícia Federal para os inquéritos que miram Bolsonaro no Supremo é outubro, após as eleições, ou começo de novembro, né? Vai esperar passar o processo eleitoral, que é no dia 27 de outubro. Não se sabe se esses 3 dias que faltam para o fim de outubro, 4 dias, né, que faltam para o fim de outubro, vão ser suficientes para fazer a denúncia. É muito possível que isso aconteça. Não é que antes de fechar outubro, a Polícia Federal vai chegar lá e dar essa notícia. Mas, e como você viu na matéria, a Polícia Federal também não quer ser acusada de tentar interferir nas eleições com a denúncia contra Bolsonaro. Bom, o fato é que no sábado o ministro do STF, Dias Toffoli, negou anular caso que tem Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal. No sábado agora, o Dias Toffoli rejeitou a ação do PP para anular a operação da Polícia Federal que levou ao indiciamento de Bolsonaro e apreendeu provas com Mauro Cid. Essa ação tinha o intuito de esvaziar todo o processo contra Bolsonaro, no caso de joias, tentativa de golpe, tudo. A anulação da delação de Mauro Cid
seria outra estratégia que poderia livrar a cara do Bolsonaro, e o Dias Toffoli mandou eles procurarem a turma deles. O Dias Toffoli do STF rejeitou, na verdade foi na quinta-feira, dia 26, a matéria do sábado, dia 28. O Dias Toffoli rejeitou na quinta-feira pedido do PP para anular as investigações e provas da Operação Venire, que apurou fraudes em cartões de vacina contra a Covid-19 e levou a Polícia Federal a indiciar Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos. Embora feita em nome do partido, a solicitação foi protocolada por advogados de Bolsonaro em março deste ano. No mesmo mês, o ex-presidente foi indiciado pela PF. Deflagrada em maio de 2023, a Operação Venire mirou fraude nos cartões de vacina do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e familiares dele, além de ter sido preso na Operação Cid, foi alvo de mandado de busca e apreensão. No material apreendido com Cid, os investigadores reuniram provas decisivas para incriminar o ex-presidente nas apurações sobre os planos golpistas em seu governo, entre elas o vídeo da reunião de julho de 2022. A equipe de advogados, que inclui o monarquista Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel Betâmio Tasser, defensores de Bolsonaro. O Van Garten já pulou fora porque ele já está envolvido no roubo de joias. Os defensores de Bolsonaro, esses Paulo Amador da Cunha Bueno, um bolsonarista, um advogado que é bolsonarista e monarquista, e Daniel Betâmio, que eu não sei quem é, argumentaram que a petição 10.405 do STF, a partir da qual a Operação Venire foi deflagrada, foi ilegalmente instalada por Alexandre de Moraes, e eles ficam insistindo sempre no mesmo blá blá blá. O fato é que agora vem à tona um episódio que culminou com uma multa de 23 milhões de reais ao partido de Bolsonaro ainda em 2022. Todo mundo se lembra que o Bolsonaro, através do Valdemar Costa Neto e do advogado do PL, pediram a anulação de parte dos votos do segundo turno para dar vitória a Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, apresentaram nesta terça, que foi no dia 22/11 de 2022, uma representação ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo que votos de urnas eletrônicas consideradas inconsistentes fossem desconsiderados. O Alexandre de Moraes, para resumir, ele nem deu bola, multou o partido por má-fé em 23 milhões, mas instaurou-se uma investigação para entender por que é que o partido estava fazendo aquilo, e na verdade o que se descobriu foi que o PL não pretendia, sabia que o STF não ia anular votação de metade das urnas, mas com essa ação o PL tentou dar sustentação ao golpismo do 8 de janeiro. Dizer que houve uma fraude nas urnas e que o golpe estava sendo dado por causa dessa fraude e do Supremo, que se negou a anular a fraude, anulando a votação das urnas. E isso foi descoberto pela Polícia Federal. E a Polícia Federal diz que o Valdemar Costa Neto sabia da ausência de prova de fraude em 2022 e que ele forjou conscientemente aquela denúncia de que metade das urnas estavam fraudadas. A investigação, essa matéria saiu na quinta-feira também, encontrou mensagens enviadas por perito ao presidente do PL. Mensagens localizadas pela Polícia Federal apontam que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alertado sobre a ausência de fraude nas eleições de 2022. A constatação foi enviada por peritos particulares contratados pelo partido do Bolsonaro, logo após a votação do segundo turno. Mesmo tendo recebido dos peritos que eles mesmos contrataram a informação de que não havia fraude alguma, o Valdemar prosseguiu com a farsa. Mesmo assim, em novembro, a coligação Pelo Bem do Brasil, apoiadora do Bolsonaro,
questionou a confiabilidade do resultado e pediu judicialmente a verificação extraordinária das urnas e fez toda aquela pantomima. A investigação faz parte do inquérito do golpe. De acordo com os investigadores ouvidos pela CNN, a descoberta robustece o indiciamento de Valdemar Costa Neto, que deve acontecer então no fim da apuração da tentativa de golpe. Então aqui a Polícia Federal acaba de informar a essa rede de TV que o Valdemar vai ser também indiciado junto com Braga Neto, junto com o general Heleno e junto com vários outros aí nessa tentativa de golpe. Ao fazer uma devassa no celular de um dos peritos do Instituto Voto Legal, que patrocinou aquela farsa, os policiais encontraram mensagens enviadas à cúpula do Partido Liberal que comprovam que Costa Neto tinha plena consciência de que, com base na perícia contratada por ele e pelo partido dele, foi detectado que não havia fraude alguma nas urnas. Então, uma dessas pessoas que causou, minha amiga, meu amigo, esse atraso na denúncia do Bolsonaro foi justamente o Valdemar Costa Neto. Mas a PF deixa claro que há outros envolvidos graúdos que vão ser indiciados por golpe também. Bom, a Polícia Federal investigou agora 138 ameaças com risco real ou potencial a ministros do STF. E isso mostra por que é que não sabe o que está falando quem diz que tudo isso vai terminar em pizza, porque os ministros do STF estão sendo ameaçados. O Barroso deu uma entrevista à CNN na semana passada, em que ele declarou com muita clareza que, veja só, aqui nessa entrevista aqui, na verdade foi no dia 29 essa entrevista, o Barroso declarou que eles não podem mais, eles não têm vida e que o STF não tem alternativa a não ser punir os golpistas do 8 de janeiro e levar o Bolsonaro às barras da lei e condená-lo e, se for o caso, prendê-lo, e vai ser o caso, evidentemente, para acabar com essa onda bolsonarista que tirou a vida dos ministros do STF, que ameaça o país. O Barroso falou tudo isso nessa entrevista e diz que quem fala que não foi nada e que não vai acontecer nada, não sabe o que está falando, porque o país não tem como continuar com essa onda bolsonarista ameaçando a sociedade e fazendo ameaças de novas tentativas de golpe. Então, o judiciário e o Brasil precisam prender o Jair Bolsonaro para restaurar a democracia e acabar com o bolsonarismo. É preciso acabar com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo, segundo Barroso, praticou atos terroristas, como tentar explodir um aeroporto e incendiar a Polícia Federal. Enquanto isso, servidores de Curitiba são coagidos a doar a candidato de Bolsonaro. Servidores foram coagidos pelo superintendente de tecnologia da Prefeitura de Curitiba a comprarem convites para um jantar de campanha. Servidores da Prefeitura de Curitiba foram coagidos a doar para a campanha do prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, candidato de Bolsonaro na capital paranaense. Um áudio obtido pelo portal Metrópolis mostra que o superintendente de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Antônio Carlos Pires Rabelo, informou aos servidores que eles teriam que comprar convites de R$3.000 cada para um jantar da campanha que aconteceu no dia 3 de setembro. As câmeras flagram homem colocando fogo em área de preservação ambiental no Distrito Federal. O carro usado pelo suspeito foi apreendido pela Polícia Federal nessa segunda-feira e a gente sabe que esses incêndios são todos criminosos. Bom, a boa notícia é que quem está atrás disso é o Flávio Dino.
E a Carmen Lúcia sinaliza a possibilidade de mudanças na legislação eleitoral de 2026 para impedir as cenas lamentáveis que se viu na eleição de São Paulo, em outras também, mas sobretudo em São Paulo, e que inclusive envergonham a maior cidade do país. A silenciosa disputa dos trekkings na campanha pela Prefeitura de São Paulo é uma disputa de calmante, seria uma disputa Rivotril, porque essa disputa trekking são aquelas pesquisas feitas por telefone que não são registradas, por isso não podem ser divulgadas. Elas servem para informar os candidatos como é que está a posição deles nas pesquisas. E essa matéria diz o seguinte: essas pesquisas funcionam mais como um calmante, porque as pesquisas da Tabata dizem que ela está subindo muito, as do Boulos dizem que ele está na frente, as do Nunes dizem que ele está na frente, as do Marçal dizem que ele está na frente, independentemente de algum deles estar na frente e de ter maiores ou menores chances. E vamos em frente. As mulheres são maioria entre os eleitores, mas os homens são maioria entre os eleitos, maioria absoluta. Ou seja, é uma situação muito difícil a das mulheres, porque as próprias mulheres não entendem como é importante a representação política. E isso se deve ao machismo, à criação das mulheres, à forma como as mulheres são criadas. Então a gente vê que, sobretudo aquelas que têm chance de nascer em famílias de pensamento mais progressista, mais moderno, com pais mais instruídos, elas entendem que a mulher tem que ter representação na política para se tornar igual ao homem, parar de ganhar menos, etc. Isso é uma questão cultural que ainda vai demorar para resolver. Lula ignora apelos de candidatos petistas e vai fazer campanha só com o Boulos. Bom, o fato é o seguinte: para o Lula, Boulos é o personagem mais importante da eleição, porque uma vitória em São Paulo equivale à vitória em milhares de prefeituras pelo país afora. O crime em campanha, as maiores facções criminosas do país lançaram candidatos, entraram na política de vez, e agora, além dos políticos amadores, dos bandidos amadores que temos na política, nós temos organizações criminosas profissionais. Já que é para pôr bandido na política, os bandidos pensam, então vamos nós mesmo, para que terceirizar, não é? Em última semana de campanha, candidatos miram periferia, mulheres e igreja. E eu sempre digo o seguinte: mirar periferia e mulheres, tudo bem, agora a igreja não deveria ser instrumento político. Isso é um absurdo e se deveria proibir que se misturasse fé com política. E a Carmen Lúcia protesta contra a fala de Marçal, que diz que mulher é inteligente porque mulher não vota em mulher. É um absurdo e mostra muito bem quem é esse indivíduo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.